Boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí na correria danada, né? Sem parar. Hoje fiz muita coisa, mas tudo bem, graças a Deus, né? Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Vendo o site da CNBB para ver a nossa live de hoje, a leitura, porque eu não tive nem tempo de ver a leitura, né? Então a gente vai só na correria. Mas tá bom. O importante é que nós estamos indo bem, estamos fazendo tudo dentro do previsto, né? O site está um pouco difícil de entrar, mas vai entrar. Só ter um pouquinho de paciência. Está entrando, né? Estou olhando aqui para ver se estou no dia certo. Terça-feira, dia 17, isso é hoje. Tá vendo, na situação que a gente está aqui da correria só. Deixa eu ver aqui, Mateus 5, 43 a 48. Ih, hoje vai pegar. Hoje vai pegar. Como diz um amigo meu, hoje o bicho pega, hoje vai ter gente reclamando, mas não posso fazer nada, é o que está no Evangelho. Né? Daqui a menos de um minuto a gente começa, né? Agora é só esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai começar a fazer a live, né? Amanhã cedinho eu vou viajar. Deixa eu ver que horas eu vou viajar amanhã, peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver. Viajar às 7h30. Eu vou chegar lá em Castelo quase na hora da live, se não chegar na hora da live. Então, não sei o que vai ser. Tá? Nosso cabelo tá uma bagunça. Deixa eu pegar aqui, cadê? Já tá aqui, tem uma escova aqui. Oi, Ana Paula, tudo bem? Estou escovando meu cabelo ao vivo pouco antes de começar a live. Boa noite, paz e bem. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre o justo e injusto. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas terei?
Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. E eu terminei de falar isso, a Nazir entrou. Boa noite, Nazir, paz e bem. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, é um evangelho muito interessante. E eu notei isso na segunda-feira. E notei hoje também. Porque, às vezes, assim, e Jesus, naquele tempo, Jesus disse, né? Diácono Júlio, boa noite, paz e bem. Diácono Júlio, se quiser dividir a live, quiser participar, é só falar, tá? Qualquer um que quiser participar, é só falar, a gente abre aqui ela para todo mundo ouvir e ver. Sabe, mas hoje ele falou assim, prestem atenção. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Ou seja, não disse a qualquer pessoa. Disse àqueles que já eram conhecidos dele, que já o seguiam, que já conviviam com ele. Não eram pessoas estranhas, eram pessoas da parte dele. Ou seja, eram aqueles que já havia um interesse de conversar, que já o conheciam. Portanto, aqui a gente está falando de uma autêntica catequese, não de um anúncio, mas de um aprimoramento. Como Jesus estivesse falando assim, se você quer ser muito bom, você tem que fazer isso. E aí é muito interessante, porque o que Jesus sugere surpreende muita gente. Porque Jesus começa assim, vós ouvistes o que foi dito, ou seja, a antiga lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E até hoje tem gente na comunidade de fé que vive assim. Não, é o meu amigo, eu amo. Não é meu amigo, eu odeio. Aliás, tem alguns que vivem nessa lógica. Ou seja, se você não é meu amigo, eu te odeio. Se você não pensa igual a mim, eu te odeio. É assim que as pessoas vivem. Tem muita gente vivendo assim na comunidade de fé. Tem muita gente que numa comunidade de fé pregam o ódio, pregam a destruição do inimigo. Querem mais é que o inimigo se arrebente. Elas não estão preocupadas com as pessoas, elas querem que quem seja diferente tem que ser destruído. E isso me assusta muito, porque isso é o oposto do que Jesus diz. Ele fala, vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. E quantas vezes eu ouço isso? Às vezes eu vejo alguém se queixando, não, porque o protestante fala mal do católico. E eu digo, qual o problema? Alguns protestantes falam mal dos católicos. Aliás, alguns católicos falam mal dos católicos. E aí, você vai odiar essas pessoas? Né? É verdade. Muito triste essa realidade em nossas comunidades. Está falando o diácono Júlio. Está vendo? O diácono já sabe o que eu estou falando. E sabe, isso está chegando a um ponto muito grave. Porque agora nós estamos chegando a um ponto
em que as coisas estão totalmente fora do controle. Ontem um colega de trabalho me mostrou uma cena de um adulto batendo numa criança de 4 anos, batendo no filho de outra pessoa, porque o filho de outra pessoa teria causado bullying ou teria ofendido o seu filho de 3 anos. Eu fico vendo um negócio desse, eu fico pensando, que situação. Porque quando a gente era criança, a gente brincava com um ou com o outro. Mas nunca que a gente faria uma coisa semelhante ao que é feito hoje. De vez em quando eu vejo um adulto de hoje em dia falando assim: não, esse negócio de bullying é besteira, é mimimi. Na minha época faziam piada comigo, me sacaneavam, falam assim. E eu falo, pessoal, não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando era garoto, eu tinha o apelido de ratazana, porque eu era magrinho, alto, né, e dentucho. Então diziam que eu era uma ratazana. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Mas assim, não era o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia as pessoas são perseguidas porque são diferentes. Uma pessoa é um pouco diferente, os outros cercam e atacam ela como se fosse um negócio absurdo. Ah, Bernardo, então você acha que a gente tem que reagir de forma violenta? Claro que não. Foi o evangelho de segunda-feira. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao homem malvado. Ou seja, o evangelho nos fala para não sermos malvados como eles. Se eles são malvados, nós não resistiremos ao homem malvado. Nós não pagaremos o mal com o mal, né? Entrou alguém aqui, acho que H. Monte Souza. Boa noite, pai de bem, eu não estou reconhecendo, mas é bem-vindo, ou bem-vinda. Bem, aqui é essencial a gente entender que Jesus está propondo uma nova versão. Jesus não admite que uma criança faça bullying com a outra, que a outra criança reaja de forma violenta ao bullying, ou que o pai ataque a criança porque ele acha que o seu filho está sofrendo. Ele diz claramente ontem, nós não pagamos o mal com o mal. Beleza? Muita gente vai aceitar isso. Mas agora ele vai além. Porque ele diz assim, pague o mal com o bem. Ou melhor ainda, seja bom para todas as pessoas. Porque o Senhor faz nascer o sol para os maus e para os bons. Jesus, inclusive, inverte a lógica, porque normalmente nós falamos, faz nascer o sol para os bons e para os maus, né? Mas Jesus não. Faz nascer o sol para os maus e para os bons. Os maus, aqueles que não merecem, Jesus que coloca, inclusive, em primeiro lugar, recebendo a dádiva do Senhor, que é o sol nascendo. E aqui eu fico pensando, né? O que a gente vai seguir adiante? Diácono Júlio está falando uma coisa. Diácono Bernardo, se não fizermos assim, não pagar o mal com o mal, do que nós... Não sei, não terminou a frase. Júlio, se quiser, entra, Júlio, aqui, eu divido a tela com você, vamos fazer uma conversa a dois. Como nós nos diferenciarmos dos outros? Essa é a pergunta, Júlio, exatamente.
como nós somos, quem nós somos, o que nos diferencia daqueles que não seguem Jesus. Né? Nós devemos ser a luz da nação, né? Nós fomos chamados para ser a luz das nações, o sal da terra, o fermento na massa. Nós temos que ser diferentes. E o pior é que algumas vozes estão surgindo nas comunidades de fé que querem pregar a divisão. Não só pregam o ódio ao diferente, como pregam a divisão. Eu, assim, falo porque eu não tenho nenhum problema em falar a verdade. Ontem, a Diocese do Rio de Janeiro formalmente pediu que os seus fiéis se afastem, deixem de assistir ou ver um determinado grupo, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não dou palco para essas pessoas. Tá? Ah, Bernardo, eu gostaria de saber. Me manda uma mensagem no privado que eu lhe dou orientação. Tá? Mas eu não vou falar o nome desse grupo, de propósito. E aí, eu fui ler lá o negócio e eu fiquei horrorizado. Porque esse grupo, ele já prega o ódio diferente. Então, no Sínodo para a Amazônia, como as pessoas não pensavam como eles, então essas pessoas são hereges, querem destruir a igreja, são pagãos infiltrados dentro da Igreja Católica. Só nós conhecemos, nós guardamos a tradição de 2000 anos. Mal sabem eles que a tradição de 2000 anos muda desde o primeiro ano até hoje. Mas eles não querem falar isso, eles querem dizer que ou você vive como eles, ou você está errado, você é um pecador, você não presta. E agora, eles foram além. Eles já atacavam a missa, dizendo que a missa era uma missa pagã, uma missa protestante, uma missa errada. Diziam até em sacrilégio. Mas agora, eles resolveram atacar também a doutrina da igreja, atacando o catecismo da Igreja Católica. Ou seja, eles se dão o direito de julgar a tudo e atacar a todos. E ao atacar a todos, eles mostram que a todos odeiam. Bernardo, como é que nós vamos responder a um negócio desse? A primeira coisa é que eu tenho que ser fiel à palavra do Senhor. Amai o vosso inimigo. Esses que pregam a divisão da igreja, que pregam o ódio contra quem pensa diferente, eles merecem o nosso amor. Merecem as nossas orações. Merecem toda a atenção pastoral que nós, do clero, podemos dar. Peço a quem estiver me ouvindo que não seja do clero, que não se aproxime dessas pessoas. Por quê? Porque você pode ser envolvido no erro que elas estão cometendo. Você pode ser levado a cair no mesmo erro que eles cometem, porque eles são muito bons de papo. Bernardo, mas como é que eu vou amar uma pessoa que me odeia? Como é que eu vou desejar bem a quem diz que eu não presto, que eu sou um pecador irreconhecível, que eu não tenho mais chance nenhuma, que até aquilo que eu sempre vivi como minha fé está errado e é um sacrilégio? Como é que eu vou amar essa pessoa? É difícil, sabe? Eu, às vezes, convivo com pessoas que destilam ódio.
que soltam fake news, que são a favor do preconceito, da exclusão. Eu posso dizer para vocês, é difícil. É difícil. Mas, sabe, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, eu sempre tive dificuldade com isso aí. Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco escreveu assim: amar o tirano é tirar dele a tirania. E aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça. Olha só que coisa interessante. Amar o tirano é tirar dele a tirania. Ame os vossos inimigos. E no caso desses grupos que querem separar as comunidades de fé, pregam ódio, pregam a morte de quem é diferente, a exclusão de quem é diferente, ame essas pessoas. E o primeiro ato de amor que você tem que fazer é rezar. Rezar para você ter forças para perdoar e para amar essas pessoas. Observe que eu falei para perdoar e para amar. O seu primeiro passo é ser capaz de perdoar a pessoa pelo mal que ela está fazendo. O segundo passo é amar a pessoa. Mas isso não pode ficar só na oração. Ah, Bernardo, então eu tenho que falar com ela. Isso não pode ficar só na sua palavra. Você tem que tomar uma atitude concreta. Uma atitude concreta para que essa pessoa se modifique. Né? Terezinha Silva Cunha. Boa noite, paz e bem. Então, a pessoa está pregando o ódio ao diferente, a pessoa está pregando a separação, a exclusão, a pessoa está dizendo que a sua comunidade de fé, ou você reza do jeito dele, ou você é um pecador. Primeira coisa, oração. Ora para você perdoar. Ora para você amar a pessoa. Agora está na hora de agir. Você tem que tomar ações para que essa pessoa venha para o que é correto. E aí, Bernardo, o que eu vou fazer? Bom, é difícil. É difícil, você tem que se desarmar. Você tem que olhar para tudo que é complicado, difícil e conversar com essa pessoa. Bernardo, eu tenho dificuldade de conversar. Eu sei, às vezes é muito difícil. Sabe? Às vezes você pega uma pessoa cheia de ódio, e é até difícil conversar com ela, porque o ódio é tão grande que você se sente mal. E sabe, se você esbarrou com isso, acontece, deixa para lá, não vai criar uma briga. É melhor que você faça pequenos cuidados, pequenas intervenções, uma a uma, até o dia que você converta essa pessoa, do que você entrar no embate com ela e não conseguir nada. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Portanto, assim, vamos ser claros. Você quer realmente seguir Jesus? Ama o seu inimigo. E amar o seu inimigo não é querer que ele se torne igual a você. Amar o seu inimigo é querer que essa pessoa pare de odiar os outros. É querer que essa pessoa consiga conviver com quem é diferente dela. É que a pessoa consiga entender que o ser humano é digno, independente de qualquer coisa. Que o perdão do Senhor é ilimitado. E que, uma vez ilimitado, sempre há espaço para o perdão. Que essa pessoa entenda que toda a vida é sagrada e que ela precisa defender a vida. E que se ela defende a dignidade humana e a vida humana, ela não permite a exclusão. Ela não permite o preconceito. Bernardo, mas essa pessoa vai ser muito difícil. Vai ser sim. Vai ser muito difícil.
É por isso que Jesus fala: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Para que a gente saiba que não vai existir a plena conversão, a perfeição suprema, né? Aquilo que torna cada um uma pessoa isenta de qualquer erro, de qualquer mancha. Nunca vai existir isso, porque isso é Deus. Mas que nós podemos buscar algo próximo disso. Amar o próximo será sempre grande novidade do cristianismo. Sempre será sempre a grande novidade do cristianismo. Sim. Diácono Júlio está absolutamente certo. Essa é uma coisa que revoluciona tudo. E é interessante porque Jesus estende isso. Para o judeu da época, nós estamos no Evangelho de Mateus, amar o próximo era amar o outro judeu. Jesus vai além. Ame o samaritano, ame o cananeu, ame o habitante de Tiro e de Sidônia. Ame os vossos inimigos. Abençoai o que vos amaldiçoam. Jesus estende esse próximo ao lado infinito. Se algum dia a gente encontrar um alien, se é que ele existe, amem o alien. Amem o genocida. Amem o racista, o machista. O apropofóbico, tem ódio de pobre. Aqueles que desejam o mal à comunidade LGBT, ame-os assim mesmo. Mas, Bernardo, como eu posso amar essas pessoas é difícil. Mas essa é a novidade. É isso que Jesus nos ensina, por mais estranho que seja. E é aí que a gente tem que ir além. Mostrar algo mais. Chegar lá na frente. E dizer. E mais que dizer, viver. Eu já tive situações de pessoas que me queriam muito mal. Eu já tive situações onde as pessoas realmente estavam aborrecidas e desejavam mal para mim. E numa dessas vezes eu tive a oportunidade de fazer um grande mal para uma dessas pessoas. E eu não fiz. E aí uma pessoa que estava comigo naquele dia virou e falou assim: Bernardo, fulano te odeia. Fulano te quer mal. Você tem a oportunidade de, desculpa o termo, ferrar com ele. Você não vai ferrar com ele. Eu virei para ele: não vou. Bernardo, por quê? E eu virei para ele e falei: porque o meu mestre me ensinou a amar aqueles que me odeiam e abençoar aqueles que me amaldiçoam. Sabe, a pessoa ficou olhando para mim com uma cara. Sabe aquela coisa assim do tipo: esse homem é louco. Esse homem está fazendo alguma coisa fora do normal. E o bonito é que ele não entendeu naquele dia. Mas ele mudou. Não o que me odeia. Esse aí acho que continua me odiando até hoje. Mas aquele que viu eu falando isso para ele mudou. E mudou para melhor. Sabe, talvez a gente não consiga transformar aquele que é mal em bom. Se for muito mal, com certeza a gente não vai conseguir. Mas eu garanto
que se você seguir Jesus, você vai se tornar uma pessoa melhor. E pessoas à sua volta se tornarão melhores. Porque verão que você segue Jesus. Não é que você é o último biscoito no pacote. Não. Você não é a azeitona da empada. Mas eles vão ver na sua autenticidade, no seu testemunho, no seu compromisso, algo que vale a pena seguir. E aí, todos vão ficar cada vez melhores. E talvez melhorando cada um a cada dia, um pouquinho de cada vez. Quem sabe? Até os maus possam se tornar menos maus. Amém? 8h03. Como eu digo, eu já não faço mais 19h56. Essa foi a reflexão de hoje. Eu vou roubar uma frase do Júlio para pôr como título, né? A novidade ao amor, é o título da live de hoje. Eu volto a insistir. Não fiquem seguindo essas pessoas que ficam falando que eles são os guardiões da fé, da tradição, dessas coisas. As pessoas estão envenenando a comunidade de fé. Não sigam aquelas pessoas que dizem só eu sei do jeito certo de rezar, só eu sei do jeito certo de fazer pastoral, ou você faz assim, ou está tudo errado. Não sigam essas pessoas. Essas pessoas não estão fazendo bem para você, para a sua comunidade de fé, e pior ainda, não fazem bem nem para elas. E lembre-se, viva uma vida onde você ama o seu inimigo e abençoa aquele que te amaldiçoa. Pode ser que você nunca consiga uma vitória, mas você vai ser uma pessoa muito melhor. Entrou alguém que... Oi, Ed, boa noite, paz e bem. Obrigado, Diácono Bernardo. A reflexão de hoje foi muito boa. Ah, Diácono Júlio, isso é uma bondade sua, Júlio. Talvez assim não seria tão boa se não fosse a sua participação, Júlio, tá? Quem sabe você um dia, Júlio, me dá a honra de dividir a tela comigo e a gente fazer uma reflexão a dois. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se tudo correr bem, a gente se vê quarta-feira de noite, tipo 8 horas, né? Ou 7h30, 8 horas da noite, tá? Se tudo correr bem. Se não, quinta-feira a gente se vê, tá? Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.